Ok, eu aceito também. Kayle e Morgana, história. É uma parada muito foda e rica. Ok, eu aceito isso. Essa parada da história da Kayle e da Morgana é muito bacana. Porque, como eu falei, todo mundo tem o conceito. Todo mundo tem o conceito de que a Kayle, ela é a irmã do bem e a Morgana é a irmã do mal. Tá ligado? Mas é completamente diferente, Botafé. Vamos lá, vamos lá. Irmã, veio partir meu coração de novo? Antes um coração partido do que uma alma acorrentada. Vamos ver Fala, onde meu vai amigo do ficar melhor a YouTube, câmera, tudo hein? belezinha? Aqui é o Alésios e seja muito bem-vindo ao universo Lembrando do... que, peraí, deixa eu fazer o adzinho do cara. Olha aí, ó. Canal Universo Lúdico, tá? Como eu já falei antes, os dois principais canais que contam de história e que eu conheço é o Universo Lúdico e o Celp. São os dois melhores. Eu gosto muito. O que acontece? Quando você conta uma história, a forma como você conta é o que vai cativar e atrair a pessoa a continuar ali. E os dois contam muito bem. Que tira a câmera o quê, porra? Vamos deixar a câmera aí, seus bandos de filha da puta. Vai tirar a câmera na casa do caralho. Eu sou bonito. Eu paguei caro pra ter um rostinho desse daqui. Vocês querem que eu tire a câmera? Lúdico. Paguei caro Bora, nisso então, daqui, meu filho. finalmente entender a história das irmãs mais poderosas de Runeterra e, principalmente, entender o contexto que torna elas tão relevantes para a história desse universo. Só os inocentes serão poupados, se existir algum. Somos a soma dos nossos erros. História das gêmeas Kayle e Morgana explicada, a protetora alada e a redentora velada. Já deixa o seu like bem trevoso ou luminoso e bora! Eu amo a mãe delas, velho. A Mihira. A história maior da de Kayle e da todas. Morgana começa antes mesmo do nascimento delas. Na verdade, começa com a mãe delas, há milhares de Mihira. anos, durante as famosas Guerras Rúnicas. Essa guerra que é um divisor histórico de Runeterra. As Guerras Rúnicas foi um evento onde muitos magos e feiticeiros lideraram Mano, e o Ryze é começaram muito uma feio, guerra né? em busca de Puta supremacia sobre Runeterra. Nessa época das Guerras Rúnicas, já se sabia há muito tempo da existência das runas globais, e que, através de fragmentos dessas pedras extremamente poderosas, os magos poderiam forjar artefatos mágicos. Muitos desses artefatos a gente usa hoje na gameplay do LoLzinho, Aí a comprando com velhinha, a tá Veb vendo? do Yordle ou com o Leôncio Eu Vastai. comentei sobre ela no Ilha das íntegra. Lendas. Mas ainda não existe tanta informação senhorinha. sobre o começo, o meio e até o término dessa guerra. Mas a gente pode supor que foi justamente pela busca de mais fragmentos de runas globais é que estourou esse conflito, o estopim desse conflito. Outro bom motivo Opa, é que antigamente bani não, toda a Time out Valoran apenas. era composta por várias tribos bárbaras menores, centenas ou milhares de tribos espalhadas que formavam pequenos assentamentos com os seus reis ou seus imperadores. Daí a intenção da guerra era dominar essas tribos e aumentar o império de quem quer que fosse. Então o império maior engoliria o menor e assim vai se expandindo. Ainda não existia no começo dessas guerras o Reino de Demacia nem o Império Noxiano. Esses dois se formaram durante as Guerras Rúnicas, isso como uma resposta às Guerras Rúnicas. Mas ao norte já existiam as tribos gélidas de Freljord, aquela Muito das foda, três véi. irmãs que derrotaram os observadores uma vez, sabe? E ao sul, milhares de anos Norte, antes, em Game já of tinha Thrones, acontecido Winterfell, a mas ascensão o que e mesmo? queda do Império Shurimani, Não me o lembro primeiro exatamente grande como não. império de Fora Runeterra. Winterfell. Para você ter uma ideia de que as Guerras Rúnicas são antigas, porém existem coisas ainda mais antigas historicamente. Esses e outros eventos eu vou abordar na minha série sobre a linha do tempo de Runeterra, ok? Então foi durante as Guerras Rúnicas é que os pais da Kayle e da Morgana, chamados Mihira e Killan, eles buscaram um reforço Não sabia que ela tinha pai, desesperado velho. para Eu achei salvar que- o povo deles. E o Monte Targon parecia ser literalmente um farol iluminando a escuridão. Ao que tudo indica, o povo deles tentou fugir da guerra e foi buscar refúgio no pé do Monte Targon. Não existe registro sobre isso, mas pode ser Igual que eu. foi a partir desse povo é que nasceram os Hakor e os Solari, as tribos do Atreus, atual Pantheon, aspecto da guerra, e da Leona, atual aspecto do Sol, porque já existiam a lenda de que deuses poderosos moravam no pico do Monte Targon e de que eles poderiam abençoar uma pessoa com poderes
inimagináveis, caso essa pessoa conseguisse chegar no pico desse monte, né? E é assim que se formam as civilizações religiosas no pé do Monte Targon. Então, o casal Mihira e Killan, eles escalaram o monte mais hostil e inóspito de Runeterra. Muito poucos sobreviveram a essa escalada. Hoje em dia, por exemplo, ela é usada como punição a criminosos. A cultura é de condenar os criminosos a escalar esse monte, esperando a morte certa para eles. Foi o que aconteceu com o Teric, por exemplo, que sobreviveu à escalada e se tornou o aspecto da proteção. Ou guerreiros racorenses e guerreiros solares também, que eles querendo provar a sua força, esses guerreiros escalam voluntariamente esse monte, buscando serem premiados pelos deuses ou então morrerem tentando. A honra me obriga a isso. E esse casal, pais da Kayle e da Morgana, mesmo depois deles saberem que a Mihira estava grávida, ainda assim eles se arriscaram a subir esse monte. Isso é pra você ter uma noção do inferno que eles deveriam estar vivendo em Runeterra durante essas guerras rúnicas. Eles preferiam arriscar a vida de uma mãe grávida a serem escravos ou mortos por feiticeiros. Então, chegando no pico do monte, o casal não encontrou nada, porque no topo não existe nada. Se eles imaginaram que eles encontrariam um reino reluzente entre as nuvens com os deuses aguardando por eles, se frustraram, porque lá em cima só o que existe é um ponto de acesso, esse ponto de luz como se fosse um portal para uma outra dimensão desse universo. E do outro lado desse farol sim, é que tem alguma coisa que é onde ficam os deuses, ou os aspectos no caso. Mas então, de repente, os céus se abriram, uma luz dourada saiu e aqueceu o rosto da Mihira, que foi a escolhida pelo aspecto da justiça. Talvez pela força de uma mulher grávida ser capaz de escalar uma montanha tão perigosa, ou talvez já avisando as gêmeas que nasceriam dela futuramente. Eu achava que ela já tinha nascido divindade, o fato na verdade. É que entre os dois do casal, a mulher é que foi abençoada com uma espada e uma poderosa centelha divina, representando o Deus da Justiça em Runeterra, para que, de repente, talvez, acabar com essa guerra e finalmente trazer justiça para o mundo de novo. E foi durante o processo de descida de Monte Targon é que as gêmeas nasceram. Primeiro a Kayle e em seguida a Morgana, separadas só por um suspiro de tempo. As gêmeas já teriam o futuro traçado pelos deuses. Eu sou o oposto da minha irmã gêmea. A mãe delas, a Mihira, ela tinha se tornado uma guerreira destemida, a líder de todos os povos que precisavam se libertar e terminar com essa guerra. A personalidade da Mihira tinha mudado bastante, ela deixou de ser uma simples mortal, e cuidar das gêmeas para ela se tornou uma tarefa menor se comparar a acabar com uma guerra inteira, né, e salvar Runeterra. E esse reflexo de poder implacável da mãe, junto com o carinho do pai que ficava cuidando das gêmeas, ao mesmo tempo que ele sentia receio, é muito bonita, né? Ele sentia medo dessa nova líder que era a esposa dele, tudo isso causou muito impacto na formação das gêmeas durante os primeiros anos de vida delas. Isso vai ser importante para definir a personalidade delas mais pra frente no futuro. Lembra de quando passeávamos pelo bosque, ainda crianças? Você nunca tinha medo. Engraçado. Não é assim que eu me lembro. Então, o pai, Killan, ficou com muito medo de acompanhar as batalhas travadas pela esposa, do risco que isso poderia trazer para as filhas, né? E da falta também de apreço que a mãe tinha, agora sendo o aspecto da justiça, a forma como ela estava tratando a sua família. O Killan, com todo esse receio, ele decidiu então abandonar a esposa, abandonar as guerras e salvar as filhas para um lugar de paz. Ixi, ele ouviu a esposa, falar desse novo assentamento que tinha conseguido se refugiar da guerra e que era protegido por misteriosas árvores brancas de pedra. Então o Killan pegou as gêmeas, embarcou no navio, atravessou o Mar do Conquistador e partiu do pé de Monte Targon até o assentamento de Demacia. E durante os primeiros anos de convivência agora nesse novo assentamento, as gêmeas seguiram caminhos diferentes. Enquanto que a Kayle, ela buscava estudar as leis de Demacia e discutia a natureza delas com os líderes do assentamento, a Morgana seguia um caminho que questionava por que eles estavam negando a ajuda a forasteiros, porque Demacia expulsava forasteiros, já que ela mesma, a Morgana, a sua irmã, o seu pai, até mesmo os demacianos, todos eram forasteiros.
forasteiros. A própria população demaciana é constituída de forasteiros. Então, a Morgana, ela percorria as florestas, conversando com magos rebeldes e outras pessoas exiladas sobre isso. A justiça é uma mentira dos poderosos. Eu tenho minhas próprias verdades. E quando ela voltava para casa, ela encontrava o pai chorando de saudade pela Mihira. E como as duas eram muito pequenas quando ele fugiu para longe da guerra, elas não tinham muitas lembranças da mãe. Então a Morgana questionava por que a mãe teria se afastado tanto do afeto da família. Por que o pai se sentiu tão obrigado a fugir da própria mulher para salvar as suas filhas. Isso enquanto a Kayle já enxergava a mãe como uma heroína, que supostamente foi com a ajuda do aspecto da justiça, usando o braço da mãe, que desceu a espada e pôs um fim nas guerras rúnicas. Fui gerada pelas chamas dos pecados deles. Eu falando. Então, as duas cresceram com ideias divergentes, opiniões e visões diferentes. A Kayle de uma forma mais bruta e literal das coisas, e a Morgana de uma forma mais subjetiva e intuitiva. Digamos que a Kayle só enxergava o que a luz do dia iluminava sob os seus olhos, enquanto que a Morgana buscava enxergar o que a noite escondia por trás da escuridão. Não há como se esconder da luz. Ninguém precisa de luz para ver. Duas visões da justiça que se complementam. E é por isso que um dia, enquanto as duas ainda eram adolescentes, um raio de chamas dividiu os céus e uma espada ardente de chamas celestes caiu no chão entre a Kayle e a Morgana, se partindo em dois. Isso poderia significar duas coisas: que a mãe delas talvez tivesse morrido, ou então tivesse cumprido a sua missão na Terra e então ido para um lugar melhor junto dos outros aspectos do Monte Targon, e também que elas estavam prontas para juntas assumirem o cargo de deusas da justiça em Runeterra, aproveitando o melhor de cada uma. Hoje acho que devemos deixar nossas diferenças de lado. Nunca fomos inimigas, irmã. Sua mente deve ser muito linda para pensar numa coisa dessas. E a sua muito trágica para acreditar nelas. Mas quando o pai Killan viu que se tratava da espada da Mihira que caiu entre as duas, e ele viu as gêmeas empunhando cada uma metade da espada, enquanto que asas brotavam dos seus ombros como se elas estivessem ascendendo a anjos, a alguma divindade surreal, mitológica, quase inacreditável diante dele, ele entrou em desespero. Ele chorava pelo destino delas, de como que se os deuses tivessem pregado uma peça contra o pai, fazendo ele perder as suas filhas de qualquer jeito. Então a Morgana, ela buscou consolar o pai, ficar do lado do pai. Isso enquanto que a Kayle se sentia mais conectada com a mãe do que nunca, com a certeza de que ela deveria seguir os mesmos passos da mãe. Quando olhei nos olhos da minha mãe, vi um paraíso para os justos e gloriosos. É por esse mundo que eu luto. Mas a mãe dela é normal, né? Acreditava a Mihira que não é louca, tinham não. sido abençoadas pelas estrelas e que A elas Kayle estavam é tipo, você errou, proteger agora você a nação vai morrer, demaciana dos foda-se. A forasteiros. Kayle é isso, tá ligado? A Mihira então, não é essas assim, não. protetoras aladas se tornaram símbolo de luz e verdade e foram reverenciadas por todos. Porém, as divergências filosóficas das duas foram ficando cada vez mais distantes. Livrarei este mundo do mal, e as chamas da justiça acabarão lindo, com a velho. escuridão. E servindo de justiça verdadeira e absoluta, e nesse processo reunindo uma legião de adeptos que seguiam os seus passos, ou melhor, as suas asas. Com asas de fogo, a esperança voa. Numa dessas campanhas de expansão, para você ter uma noção das coisas boas que a Kayle já fez, como fala no conto Nas Chamas da Justiça, um reino estava sendo oprimido pelo seu rei, ou seu carrasco no final das contas. O rei declarou uma nova forma de justiça ditada por ele mesmo, que seria reduzir o demográfico do reino como uma desculpa para evitar a fome da população. Então ele decidiu matar quem ele julgasse velho e inútil para o reino. Então no momento em que ele Nosso decapitou Thanos, né? a sangue frio um velho, a Kayle desceu Meu dos céus Deus. como se ela tivesse sido guiada pela injustiça do rei e julgou esse rei sem misericórdia. Ele pediu clemência, ele pediu redenção, dizendo que ele iria mudar e grátis. obedecer às leis da justiça da Kayle.
Mas a Justa obedecer, não aceita morrendo. a redenção. Aí, Uma viu? Tá vez vendo? cometido A o crime, Justa. ninguém fica livre de punição. Tá vendo? Tema o Como é que fogo é? purificador. Então enfiou mas assim, uma nesse espada caso aí, flamejante né? no peito do rei, matando não só ele, mas também mas os seus matar também é foda, soldados não, e mataria não. carrascos. Um ladrão, um assassino e um corrupto encontram a minha espada. Fim. E a Olha as partir falas desse dela, dia, velho. esse reino se reconstruiu A livre Kayle já da é filha da puta, injustiça né? Eu nunca e tinha da percebido corrupção. isso. Mas justamente por esse tipo de abuso de poder, de corrupção dos poderosos, ou mesmo dos mais fracos, como um pai de família oprimindo a mulher e os filhos, por exemplo, é que a Kayle então decidiu ditar novas leis no lugar das Meu Deus, velhas ela leis vai de matar o pai Demacia. também. Esses eternos ciclos mortais. A crueldade gera sofrimento. O sofrimento gera crueldade. Acabarei com isso. Lembra que eu falei que ela discutia na infância com os líderes demacianos sobre a legislação do assentamento? Pois agora que ela é a própria justiça, ela ditou leis que seriam imutáveis. Ela criou uma definição de justiça que não varia de acordo com a moral da sociedade da sua época. Há o certo e o errado. Todo o resto é mera racionalização. E a Kayle executava essas leis com cada vez mais rigor, se tornando quase uma ditadora. Vou purificar esta terra. Com Olha aí, fogo, se que for demônia. preciso. A Kayle Olha era aí. justa e inflexível com tudo e todos, menos com uma pessoa. Quem voa acima das nuvens se esquece da vida aqui embaixo. A Morgana, enquanto que a Kayle Gente, isso abraçou aqui tá a a sua cara do nova Ofélios, né? vocação, Essa a Morgana Morgana ficou relutante um pouco no início. Ela deixou a Kayle assumir o poder e ficou só cuidando do pai Killan, pelo menos até ver que a Kayle estava ficando muito extrema nos seus julgamentos. Os que julgam condenam a si próprios. Pessoas que poderiam Palavra mudar, forte, tá? pessoas Frase que forte poderiam da se arrepender Morgana. e se redimir, Isso aí é verdade estavam mesmo. ficando sem essa opção. Só o que existia aos olhos da Kayle era punição. E a Morgana não estava gostando nada disso, então ela interveio, mas de uma forma bem delicada, bem como uma irmã que ama a sua outra irmã faria. Sangue do meu sangue. As duas lutavam juntas nas batalhas, a Morgana sempre protegendo e aconselhando a Kayle, buscando ser mais flexível nos seus julgamentos. Mas num evento conhecido como a Batalha de Zéfira, é que aconteceu uma coisa que feriu, rachou o laço de fidelidade que uma tinha pela outra. Kayle, cega pelas sombras criadas por sua própria luz. Seu poder poderia salvar este mundo, Morgana. Mas acabou condenando você. Acontece que essa cidade, Zéfira, ia ser atacada por um exército inimigo, e a Kayle e a Morgana foram lá proteger, mas no momento em que a Kayle mais precisava da proteção da Morgana, do seu escudo mágico, né, a Morgana viu uma ameaça interna na cidade, desceu para proteger os habitantes de Zéfira e deixou a Kayle sozinha e furiosa com isso. Não vire as costas para mim, irmã. Eu nunca Vira. virei. Esse foi um dos 4 momentos decisivos para que as duas se separassem. O outro momento foi quando a Kayle ia executar um pecador que buscava perdão em Pratânia, mas Meu a Deus. Morgana interveio na execução e colocou God. um escudo protetor no pecador. Ela Black perguntou Shield. para a irmã: abandonamos toda a esperança de redenção? Estão todas as falhas condenadas à morte? Mamãe deve estar muito orgulhosa de todos os seus crimes, Kayle. Que crimes? É justiça que chama. E essa compaixão tocou o coração justiça da que Kayle. chama. Ela ficou dividida, porque de um lado estavam os seus asseclas pedindo Vou falar por isso agora, é a justiça que e a chama, única pai. justiça que a Kayle apresentou para eles até hoje foi a morte. E do outro lado estava a Morgana, pedindo perdão para a irmã e compaixão para alguém que pode se arrepender e melhorar como ser humano. Somos definidos por nossos erros. Então, elas fizeram um acordo, um pacto de penitência para pessoas que buscavam por reparação. Sem piedade! Nem com sua irmã gêmea? Por causa desse pacto, os asseclas da Kayle não estavam aceitando esse tipo de lei subversiva, digamos assim. Então, o Ronas, o líder desses asseclas e discípulo mais fervoroso da Kayle, ele decidiu reagir contra a Morgana.
Se matassem a Morgana, a Kayle voltaria a ser a justa que eles sempre escolheram. Então o Ronas foi de encontro a Morgana e se ferrou. Olha o que você me obrigou a fazer! A Morgana, em sua defesa, ela prendeu o Ronas com correntes e chamas mortais. A Kayle pôde ouvir os gritos de dor e desespero do Ronas e subiu aos céus empunhando a metade da sua espada e voou de encontro até a sua irmã. Esse foi o terceiro momento decisivo para que elas se tornassem inimigas para sempre. Minhas asas são pesadas, mas não tanto quanto A primeira meu coração. Kayle do LoL. Eu Era muito feia. desisti de tudo pela luz. Sofra assim como eu sofri! A Morgana Você sempre acha foi que bonita. foi a única? Agora, como irmãs feridas pelo amor uma da outra, traídas uma pela outra, elas se enfrentam nos céus. As lâminas divididas da Mãe Justa colidem furiosamente, trazendo chamas, trovões e tempestades. Luz e escuridão se entrelaçam. Isso causou o desmoronamento da cidade abaixo delas. Tudo desabava, casas e estátuas. De repente, a luta foi interrompida pelo choro angustiado do pai Killan. Ele estava entre os escombros da casa e mortalmente ferido. Você se esqueceu do nosso pai? Como um grito de dor desesperado, a Morgana arremessou a metade da espada da mãe na Kayle, que desceu ao solo como um meteoro. Quando a Kayle aterrissou e viu a Morgana perguntou se o extermínio de mortais perversos incluía também o pai delas, cujo único crime tinha sido roubar as próprias filhas da sua mãe para proteger elas da violência. A Kayle não respondeu. Julgue você mesma, irmã. Sinta alguma coisa, qualquer coisa. Esse foi o quarto e último momento decisivo para que elas nunca mais se Imagem encontrassem. feia da porra, que é Com isso? aquela visão do pai morto por culpa delas nos braços da irmã, a Kayle empunhou as duas metades da espada, jurou que nunca mais deixaria as emoções mortais como Por causa vingança disso que dominarem ela pega nível Ela 16, ensovou né? e partiu até o farol Aqui ela do fica com Monte Tara. 2 espadas. Sempre que a justiça Porque se uma é curva, dela, a outra é ela da quebra. mãe Lá dela. ela buscaria É isso? uma luz perfeita e celestial. Lá ela ficaria ao lado da mãe e cumpriria o seu legado em nome do Noted. aspecto da justiça. Trarei justiça para este mundo, não importa a que custo. Minha irmã cauterizou sua ferida no fogo sagrado. A minha permanece aberta. Enquanto isso, a Morgana se sentiu amaldiçoada por essa herança de destruição que a tal justiça trouxe para o mundo. Somente quem você ama tem o poder de esmagar seu coração. A partir daquele Mano, dia, as asas todas da as Morgana frases se tornaram uma da lembrança Morgana são boas inevitável demais, da sua né? dor. E Eu forte. cortaria minhas asas se isso fosse Caralho, possível. Morgana. Ela tentou cortar as asas, mas nenhuma lâmina era poderosa o suficiente. Sendo assim, então, ela acorrentou as asas e tomou a decisão de nunca mais voar e só usar os pés pelo mundo dos mortais. Eu caminho para sentir todas as imperfeições da terra. Um símbolo não de redenção aos mortais, mas sim de renúncia da sua própria divindade. Costumava me sentir bem no ar lá de cima. Hoje, acho sufocante. Os séculos se passaram, a história das Irmãs Gêmeas da Justiça se tornaram um mito, escreveram poesia sobre elas e o legado da Morgana foi esquecido ao longo da história. Mas a Kayle se tornou a protetora alada, um símbolo da justiça permanente no reino de Demacia. Estátuas foram erguidas à semelhança da Kayle e as leis Misericórdia. e cultura influenciada por ela permaneceram. Eles se renderão ao meu coração de pedra. Pelo visto, os seus Misericórdia. asseclas É mantiveram o fim a palavra mesmo, viu? da justa e talvez até, com o passar do tempo, tenham corrompido as definições de justiça dela. Talvez por isso, hoje, tenha abuso de poder em Demacia, a formação dos caçadores de magos e proibição de magia O que falar no de reino, Demacia, e né? até a formação da ordem secreta, os Iluminadores, formada só por magos escondidos do preconceito de Demacia. E nas raras citações históricas em que se revive a Eu amo memória essa da skin Morgana, da Morgana. ela é chamada de Redentora Velada. Alguém que se liberta das leis ao mesmo tempo que se exila e também se exime de condutas de outros sensos e justiças. Demacia esqueceu o preço da guerra. Eu não.
Bom, pelo menos até alguém procurar por ela para ser julgado. Isso é o que reza a lenda de um santuário em ruínas. Nesse conto, fala de um clérigo que levou o seu pupilo até a Redentora Velada para ser castigado porque ele revidou contra o seu mestre. Mas no final das contas ela percebeu que o mestre, de forma bem sádica, ele gostava de castigar os pupilos com chicotadas e fingia que só fazia isso como forma de educação e respeito. Mentira. Prefiro uma pecadora honesta do que uma hipócrita íntegra. Se o pupilo sentiu culpa por ter revidado contra o clérigo e ele sentiu que precisava ser punido para se redimir da culpa, então ele atingiu a sua redenção. Mas se o clérigo bateu nos pupilos e ainda sentiu prazer ao fazer isso e não se sente culpado pelos seus atos, então esse sim merece ser castigado. A Morgana então envolveu o mestre em correntes negras e fez ele sofrer o mesmo mal que ele causou nos alunos dele. O reflexo da verdade é amedrontador. Admita seus erros! Mas ela não matou o mestre, ela só deu uma lição mesmo, e o mestre melhorou com os alunos. Pena que esse tipo de intervenção divina só existe em Runeterra mesmo. E hoje, em Runeterra, com tanto caos e ameaças vindo por todos os lados, e principalmente com a ascensão da magia no reino de Demacia, se espera por um presságio, o retorno da justiça da protetora alada. A lei não tolera imperfeições. Essa skin daqui é muito E foda eu no não Splash. sou exceção. Nossa senhora. E a Redentora Velada vai estar aqui, esperando por esse dia. Derrotarei minha irmã gêmea perversa mais uma vez. Irmã, você veio me afrontar de novo? Cara, esse rework foi um dos reworks mais bem feitos dentro do LoL. Tipo assim, quando eu falo que a história de League of Legends, né, todo o contexto, o universo do LoLzinho, ele é muito rico e ele é muito foda, talvez vocês não tenham noção do que eu verdadeiramente quero dizer, tá ligado? O LoL, ele tem, tipo assim, histórias e contexto muito mais fortes que muitas séries e filmes da nossa atualidade, tá ligado? Mas isso é um fato, né? Isso é meio que óbvio.